ativar você uma coisa muito poderosa. Sabe, irmão, há algo de Deus para fazer de uma maneira sobrenatural. Há uma multidão que Deus escolheu para te entregar de uma maneira sobrenatural. Deus pode estar iniciando um processo de aceleramento, e esse processo que nós chamamos de avivamento. Atmosfera. Você sabe o que é uma atmosfera favorável? Atmosfera é o ambiente que o Espírito Santo produz para ele passar. E a atmosfera é gerada pela unção. Unção na Bíblia é uma coisa leve. Glória na Bíblia é uma coisa pesada. Sempre quando a Bíblia vai falar de glória, ela fala do peso da glória. Porque glória é a própria pessoa de Deus. Por isso que se chama Kevod, pessoa. Unção é um produto de Deus. A unção é algo leve. Normalmente, no ambiente de unção, você tem uma sensação de paz, de tranquilidade, de harmonia, uma vontade de ficar naquilo ali para sempre. Isso é chamado de unção. Sempre quando a Bíblia fala de unção, ela liga a unção com a atmosfera do lugar. Como que você sabe que Deus está presente em um lugar? Presta atenção no que eu vou te dizer. A unção vem antes da glória. Unção é Deus ungindo o ambiente para ele passar. Então, normalmente, no ambiente de unção, há muito choro e muito quebrantamento. Nesse ambiente de unção, e veja, quando você começa a estar ou mover-se dentro desse ambiente de unção, tão logo você vai ver o Senhor passar. Aí quando você começa a ver o Senhor passar, você tem uma outra sensação. A sensação é de prostração. Aí vem uma palavra muito poderosa chamada temor. Olha para mim. Você sabe o que é temor? Vou te dizer o que é temor. Temor é ver Deus vendo. Vou dizer de novo. Temor é ver Deus vendo. Não é saber que Deus está vendo, é vê-lo. Ou seja, esses dias, o pastor John Bevere foi na casa de um pastor que havia caído em pecado. E quando ele chegou na casa desse pastor que havia caído em pecado, ele perguntou ao pastor: quando foi que você deixou de amar a Deus? O pastor respondeu: eu nunca deixei de amar a Deus. Mas lembre-se, aquele pastor havia acabado de cair em pecado. E ele disse: eu nunca deixei de amar a Deus. Eu deixei de temê-lo. Não é o amor por Deus o princípio da sabedoria, é o temor. E temor é ver Deus vendo. Não é saber que Deus está vendo você. E eu te garanto, se você colocasse os olhos em Deus e Ele colocasse os olhos em você, no exato momento que você está fazendo alguma coisa errada, você não faria. O problema nosso é que nós sabemos que Deus vê, mas nós não temos a clareza de ver Deus te vendo. Ainda que os seus olhos naturais não estejam vendo, os espirituais têm que vê-lo. E isso acontece exatamente no ambiente de glória, atmosfera de glória. Aí você faz uma pergunta: e por que no ambiente de glória muitas pessoas
começam a se arrepender de seus pecados, porque estão vendo Deus vendo elas. Estava pregando em uma cidade no interior de São Paulo. Em um dado momento, uma irmã saiu, pegou uma bacia, encheu de água e colocou nos pés do pastor e começou a lavar os pés do pastor. Não precisa sentar não, que a gente já vai ministrar. E ela lavava os pés do pastor e chorava. Veio um outro, saiu, pegou uma bacia, colocou nos pés do líder de louvor e começou a lavar. Uma outra veio, começou a lavar os pés de uma irmã que estava na cadeira de roda. A irmã levantou e andou. E um monte, daqui um pouco haviam mais de 100 pessoas lavando os pés uma das outras e pedindo perdão. Isso não foi uma coisa que eu programei. Quando deu aquele monte de gente, eu parei de pregar. Aquele foi um mover criado pelo Senhor. É isso que nós chamamos de avivamento. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, a esposa se arrepende do marido, o marido para a esposa, o filho para o pai para o filho, o irmão para o outro irmão, o rebanho para o pastor para o rebanho. Esse mover de quebrantamento é gerado naquilo que nós chamamos de avivamento. Tão gostoso é o ambiente de avivamento, porque ele passa a ser uma cultura frequente no meio do povo de Deus. Mas em primeiro lugar, sabe por que o avivamento ainda não veio? Porque nós conseguimos ajeitar a nossa vida sem ele. É assim, nós conseguimos não mentir sem avivamento, conseguimos não adulterar sem avivamento, conseguimos não ser de um caráter duvidoso sem avivamento. Então nós conseguimos ser bons a tal ponto de não clamar desesperadamente pela glória do céu. Então o avivamento virá quando, Isaías 44 verso 3, quando a terra seca gritar-se, desesperar-se pela chuva do alto. Olha para mim, nós temos que desesperar por avivamento, porque se a igreja de hoje não viver um avivamento, ela vai viver um sepultamento. Toda igreja que não tiver uma visitação poderosa de Deus vai viver um sepultamento. E talvez não feche as portas. Um sepultamento espiritual é pior que um sepultamento físico. O mundo de hoje precisa de um avivamento de forma urgente. A sua casa precisa de um avivamento de forma urgente. Nunca na história, veja, em séculos, a nossa geração está mais próxima do que todas as outras gerações anteriores à nossa de um século. Está mais próxima de viver um avivamento do que qualquer outra geração. Há uma profecia numa reunião de todos os profetas do mundo todo, todos os servos de Deus do mundo todo, e eu estou bem conectado a muitos deles, e há uma profecia que a próxima década haverá 2 bilhões de almas para Cristo no mundo todo. O mundo todo hoje tem 2 bilhões de almas salvas, quer dizer, quem aceitou Jesus. Há aqueles que dizem então que a próxima década haverá presta atenção, próxima década haverá 2 bilhões de almas para Jesus. Mais do que isso. E se isso é verdade, todos eles chegaram em um consenso de qual nação o Senhor vai enviar esses avivalistas. Dentro dessa mesma profecia, através de sonhos proféticos e ministrações, chegaram a um consenso. O Senhor vai levantar nessa década também 3.000 avivalistas e evangelistas. Nós estamos falando de 3.000. O que 3.000 avivalistas vão fazer no mundo? Depende. Billy Graham sozinho ganhou 5 milhões de almas. John Wesley sozinho ganhou 4 milhões de almas. O que 3.000 podem fazer?
Ou seja, dentro desses dados de que o Senhor vai levantar, vai nos dar uma colheita de 2 bilhões de almas no mundo todo. Nessa mesma profecia há dados de irmãos que estão pregando e dizendo, homens e mulheres de oração e de jejum, que nunca erraram nas suas profecias. Todos eles estão falando que se esse avivamento for genuíno, se ele for genuíno, ele deve começar com as crianças. E você pergunta, por que deve começar com as crianças? Porque a profecia de Joel 2:28, de Atos 2, fala que sim. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Presta atenção no que eu vou te dizer. A palavra jovem e a palavra filho são distintas. A palavra filho de Joel 2 e de Atos 2 é a palavra kulhos, que significa criança, criança. E a palavra jovem de Joel 2 significa mancebo, é aquele que deixou de ser criança. Na Bíblia não existe adolescente, não existe junior, existe criança e jovem. Sabe o que esse texto está dizendo? Que uma das características do mover de Deus nos últimos dias é que crianças nasceriam já batizadas com o Espírito Santo. Você não entendeu o que eu estou falando? Se você está grávida, irmã, saiba, João Batista nasceu batizado com o Espírito Santo. Jesus nasceu batizado com o Espírito Santo. Samuel nasceu batizado com o Espírito Santo. A profecia que nós temos na Bíblia, se vamos viver um avivamento genuíno, todos os avivamentos genuínos começaram com as crianças. Em 1906, numa cidade chamada Mumbai, na Índia, um evangelista chamado Ramanbai foi lá, num orfanato para 300 meninas de até 12 anos. Ele foi levar leite,